2. Quando cheguei à casa de meu pai, o sol estava se pondo. A temperatura caía e a neve começava a endurecer, quebrando sob os meus pés. Saí da floresta e avistei a nossa casa ali, visivelmente situada ao lado da estrada, e me senti aliviada, pois ela parecia tranquila, exatamente como a deixei. Eu imediatamente procuro por pegadas na neve, ou sinais de animais, saindo ou entrando, e não encontro nada. Não há nenhuma luz no interior da casa, mas tudo é normal. Mas isso tudo é normal. Eu ficaria preocupada se houvesse. Não temos eletricidade, então luzes significam apenas que Bree acendeu as velas e não as deveria fazer sem mim. Eu paro e escuto por vários minutos. Está tudo quieto. Não há ruídos de lutas, pedidos de socorro nem gemidos por doenças. Dou um suspiro de alívio. Uma parte de mim sempre teme que, ao retornar, eu encontre a porta aberta, as janelas quebradas, pegadas entrando na casa e Bree desaparecida. Já tive esse pesadelo inúmeras vezes e sempre acordo suando. Então ando para o outro lado do quarto e certifico-me de que ela está ali. E ela sempre está segura e salva. Eu me repreendo por isso. Sei que eu deveria parar de me preocupar tanto após todos esses anos, mas por algum motivo não consigo evitar. Toda vez que preciso deixar Bree sozinha, é como se apunhalasse uma faca em meu coração. Ainda atenta, analisando tudo que me rodeia, examino nossa casa sob a luz do dia, que vai enfraquecendo. Honestamente, essa casa nunca foi boa para começo de conversa. Um típico rancho da montanha. Uma caixa quadrangular sem nenhum detalhe, enfeitada com revestimento de vinil de piscina, que parecia velho desde o primeiro dia e agora simplesmente está deteriorizado. As janelas são pequenas e escassas, e feitas de plástico barato. Parecem aqueles trailers. Talvez tenha uns 4,5 metros de largura por uns 9 metros de profundidade. Ela deveria ter apenas um quarto, mas quem quer que tenha construído, com sua mente brilhante, a fez com 2 quartos pequenos e uma sala de estar menor ainda. Lembro-me de visitá-la quando criança, antes da guerra, quando o mundo ainda estava normal. Papai, quando estava em casa, nos trazia aqui para passar o final de semana, para fugir da cidade. Eu não queria parecer mal e agradecida, então sempre colocava um sorriso no rosto, mas, no fundo, eu nunca gostei daqui. Sempre me parece uma casa escura e apertada, e havia um cheiro desagradável de umidade. Quando pequena, recordo-me que mal podia esperar para o final de semana acabar para me livrar logo desse lugar. Eu me lembro de secretamente me prometer que jamais voltaria para cá. Agora, ironicamente, agradeço a esse lugar. Essa casa salvou minha vida e a de Bree. Quando a guerra estourou e tivemos que fugir da cidade, não tínhamos opção. Se não fosse para esse lugar, não sei para onde nós teríamos ido. E, se esse lugar não fosse tão alto e remoto como é, então provavelmente nós teríamos sido capturados por comerciantes de escravos há muito tempo. É engraçado como você odeia tantas coisas quando criança e acaba apreciando as mesmas coisas quando adulta. Bom, quase adulta. Tenho 17 anos e me considero uma pessoa adulta, de qualquer forma. Eu provavelmente envelheci mais do que a maioria dos últimos anos. Se essa casa não tivesse sido construída bem na estrada, tão exposta, se ela fosse um pouco menor e mais protegida, mais dentro do bosque, eu não me preocuparia tanto. Claro, ainda teríamos que aguentar as paredes finas, as goteiras, o teto, as janelas que deixam o vento passar e tudo mais. Jamais seria uma casa quente e confortável, mas pelo menos seria segura. Agora, toda vez que olho para ela e depois para um enorme vestilhão que vai além, não consigo deixar de pensar que é um alvo fácil. Meus pés trituram a neve à medida que me aproximo da casa, da porta de vinil, e latidos surgem dentro da casa. É Sasha, fazendo o que eu ensinei a fazer, proteger Bree. Eu sou tão grata a ela. Ela cuida de Bree como um esmero, late o mínimo de barulho.
Isso me permite um pouco de tranquilidade, o suficiente para deixá-la em casa quando vou caçar. Porém, ao mesmo tempo, me preocupa também que seus ladros acabem por denunciar. Afinal, um cachorro latino, em geral, significa que há humanos por perto. E é exatamente o que um comerciante de escravo procura escutar. Eu me apresso a entrar na casa e rapidamente silenciá-la. Fecho a porta atrás de mim, fazendo malabares com pedaços de lenha em minhas mãos, e entro na sala escura. Sasha fica quieta, balançando o rabo e pendurando e pulando em cima de mim. Um labrador cor de chocolate, de 6 anos de idade. Sasha é o cão mais leal que eu poderia imaginar e a melhor companhia. Se não fosse por ela, eu acho que Bri teria entrado em depressão há muito tempo. E eu também. Sasha lambe meu rosto, choramingando, e parece ainda mais contente do que é normal. Ela fareja minha cintura e meus bolsos, já sentindo que eu trouxe alguma coisa especial. Eu deixo a lenha de lado para acariciá-la, e ao fazê-lo, sinto minhas costelas. Perdão. Eu deixo a lenha de lado para acariciá-la, e ao fazê-lo, sinto suas costelas. Ela está tão magra, sinto-me culpada. Por outro lado, eu e Bri também estamos assim. Nós sempre compartilhamos com ela o que encontramos para comer. Desse jeito, as três têm condições iguais. Mesmo assim, eu gostaria de poder dar mais, muito mais. Ela encosta o seu nariz no peixe, e ao fazê-lo, o peixe cai da minha mão diretamente no chão. Sasha imediatamente se lança sobre ele. Suas unhas a fazem deslizar. Ela salta sobre o peixe novamente, e dessa vez o morde. Mas não deve ter gostado muito do sabor do peixe cru, pois em seguida a larga. Agora ela está brincando com o peixe, pulando sobre ele e de novo, enquanto o desliza pelo chão. Sasha, pare! Eu digo baixinho, pois não quero acordar Bri. Também temo que se ela brincar demais com o peixe, ele acabe se abrindo e desperdiçando carne valiosa. Obedientemente, Sasha para. Posso ver como ela está animada e quero lhe dar alguma coisa. Coloco na minha mão, no meu bolso, e tiro a tampa do frasco em conservas. Tiro um pouco da geleia de framboesa no meu dedo e ofereço a ela. Sem perder tempo, ela lambe o meu dedo, e em 3 lambidas ela já comeu tudo o que servi. Ela lambe seus lábios e me encara, os olhos bem abertos pedindo mais. Eu acaricio sua cabeça e lhe dou um beijo e fico de pé novamente. Agora me pergunto se foi bondoso lhe dar um pouco ou cruel lhe dar algo ou cruel lhe dar tão pouco. A casa está escura, como sempre está à noite, e vou tropeçando pela sala. Eu raramente acenderia a lareira, pois, por mais que necessitamos de calor, eu não quero correr o risco de chamar atenção. Mas hoje, a noite é diferente. Bri precisa melhorar, fisicamente e emocionalmente, e eu sei que o fogo vai ajudá-la. Também me sinto mais corajosa hoje, uma vez que iremos nos mudar daqui para amanhã. Cruzo a sala até chegar ao armário e dele tiro uma vela e um isqueiro. Uma das melhores coisas desta casa é sua enorme estoque de velas, e uma das coisas boas consequenciais de meu pai ter sido fuzileiro da marinha e um fanático por sobrevivência. Quando éramos crianças e visitávamos aqui, a eletricidade caía em toda tempestade, e por isso ele estocava tantas velas, determinados a vencer a natureza. Eu me lembro que costumava tirar sarro dele por isso, e o chamava de acumulador quando descobriu seu armário lotado de velas. Agora que temos só algumas, gostaria que ele tivesse guardado mais. Tenho conservado nosso isqueiro, utilizando com moderação, e lhe passando um pouquinho de gasolina de motocicleta a cada semana. Eu agradeço a Deus todos os dias pela moto do meu pai, e sou muito grata por ele ter enchido seu tanque uma última vez. É a única coisa que possuímos e que me faz crer que ainda temos uma vantagem, e que ainda temos algo valioso, um jeito de sobreviver se tudo for para o inferno. Papai sempre manteve a moto na pequena garagem anexa à casa, porém quando chegamos após a guerra, a primeira coisa que eu fiz foi removê-la dali e levá-la para o topo da colina, dentro da floresta, escondendo-a entre os arbustos e galhos e espinhos tão espessos para que ninguém a encontrasse.
Eu pensei que, se a nossa casa um dia fosse descoberta, a primeira coisa que faria seria revistar a garagem. Eu sou extremamente grato pelo meu pai, pelo que meu pai tenha me ensinado a pilotá-la quando eu era mais nova, apesar dos protestos da mamãe. Foi mais difícil de aprender do que a maioria das outras motos, devido ao cindercar que ela tem. Eu me lembro de que, aos 12 anos, eu, aterrorizada, aprendi a conduzir com meu pai sempre que sentava no cindercar e me dava ordens toda vez que eu deixava a moto morrer. Aprendi nessas estradas íngremes e implacáveis. Lembro-me de pensar que iríamos morrer. Recordo-me de olhar à beira da estrada, vendo a queda e chorando, insistir que meu pai pilotasse, mas ele se recusou. Ficou sentado, teimoso, por mais de 1 hora, até que eu parasse de chorar e tentasse mais uma vez. E de outro jeito eu acabei aprendendo. Em resumo, foi a minha infância. Eu não me aproximei da moto desde o dia em que eu a escondi. Sequer me arrisco a vê-la, a não ser quando eu preciso pegar combustível. Mesmo assim, só faço isso à noite. Imagino que, se um dia a gente estiver em apuros e precisando dar o fora daqui o quanto antes, eu colocarei Bree e Sasha no cindercar e levarei todo mundo para o mais longe em segurança. Mas na realidade, eu não tenho ideia para onde iremos. De acordo com tudo que eu já vi e ouvi, o resto do mundo é apenas uma terra devastada, cheio de criminosos violentos, gangues e poucos sobreviventes. Os poucos violentos que sobrevivem se concentram nas cidades, sequestrando e escravizando quem quer que eles encontrem, ou para servirem a eles mesmos ou para participarem dos jogos mortais nas arenas. Acredito que eu e Bree somos uns poucos dos sobreviventes que ainda vivem livremente por conta própria fora das cidades. Um dos poucos que ainda não morreram de fome. Acendendo a vela, Sasha me seguia enquanto eu caminho lentamente pela casa escura. Suponho que Bree esteja dormindo e isso me preocupa. Ela geralmente não dorme tanto assim. Eu paro na frente da porta, indecisa se devo acordá-la. Ao parar ali, olho para cima e me assusto com meu próprio reflexo no pequeno espelho. Vejo como eu estou mais velha, como toda vez que eu me olho no espelho. Meu rosto, magro e anguloso, está corado pelo frio. Meu cabelo castanho claro cai sobre os meus ombros, emoldurando minha face, e meus olhos cinzentos me encaram, como se pertencesse a outra pessoa que não reconheço. São severos e penetrantes. Papai sempre me dizia que eu tinha os olhos de lobo. Mamãe sempre dizia que eles eram lindos. Não sabia em quem acreditar. Eu rapidamente desvio o olhar, não querendo me ver. Estendo minha mão e viro o espelho para que isso não se repita. Lentamente, eu abro a porta do quarto de Bree e em seguida, no segundo que faço, Sasha entra e corre ao lado dela, deitando-se e apoiando seu queixo no peito da minha irmã enquanto ela lambe o seu rosto. Não deixo de me impressionar o quanto essas duas são unidas. Às vezes sinto que são mais unidas do que nós. Bree abre os olhos devagar e mantém semicerrados enquanto olha para a escuridão. Brooke? Pergunta ela. Sou eu, digo, em voz baixa. Estou em casa. Ela se senta e abre um sorriso. Seus olhos se iluminam ao me reconhecer. Ela está em um colchão barato no chão, enquanto retira sua fina manta e começa a se levantar, ainda de pijama. Está se movendo mais devagar do que o normal. Eu me abaixo e lhe dou um abraço. Tenho uma surpresa para você, falo, mal conseguindo esconder minha ansiedade. Bree arregala os olhos, enquanto fecha-os e estende a mão aberta, aguardando. Ela é tão confiante, tão otimista, o que me impressiona. Estou indecisa sobre o que devo lhe dar primeiro, e então me decido pelo chocolate. Coloco na mão em meu bolso, tiro a barra e calmamente ponho em suas mãos. Ela abre os olhos e olha para baixo, seus olhos semicerrados sobre a luz incerta. Aproximo a vela. O que é isso? Ela pergunta. Chocolate, lhe respondo.
Ela me olha como se esperasse por uma pegadinha. É sério? É sério, eu falo. Mas onde você conseguiu isso? Ela pergunta, sem entender. Ela olha para baixo como se um asteroide tivesse acabado de aterrissar em suas mãos. Eu não a culpo. Não existem mais lojas, nem pessoas por aí, nem nenhum lugar em um raio de 170 quilômetros onde eu pudesse encontrar algo assim. Eu lhe dou um sorriso. Papai Noel me deu. É para você. É um presente de Natal adiantado. Ela franze o senho. Não. Sério? Ela insiste. Respiro profundamente ao dar conta de que é hora de contar sobre nossa nova casa, sobre sair daqui amanhã. Eu tento encontrar a melhor forma de lhe dar as novidades. Espero que ela fique tão animada quanto eu. Mas com crianças nunca se sabe. Uma parte de mim se preocupa que talvez ela sinta-se apegada a este lugar e não queira ir embora. Bree, tenho algumas grandes notícias para te dar. Eu falo ao me inclinar para baixo e segurar os seus ombros. Eu encontrei um lugar incrível hoje, lá no alto da montanha. É uma casinha de pedra, feita para nós, aconchegante, quente e segura. Tem uma lareira linda, na qual podemos acendê-la todas as noites. E o melhor de tudo, tem todo tipo de alimento lá, até esse chocolate. Bree olha para o chocolate, estudando-a, e seus olhos se arregalam ainda mais quando percebe que é real. Ela cuidadosamente tira a embalagem e sente seu cheiro. Ela fecha seus olhos e sorri, e então se aproxima para dar uma mordida, mas de repente se detém. Ela olha para mim preocupada. Mas e você? Ela pergunta. Só tenho uma barra. Essa é Bree, sempre pensando nos outros, mesmo quando passa fome. Sua vez primeiro. Eu falo. Não tem problema. Ela empurra a embalagem para trás e dá uma grande mordida. Seu rosto desamparado pela fome, se enche de euforia. Mastigue devagar, eu aviso. Você não vai querer ter dor de estômago. Ela desacelera, apreciando cada mordida. Quebra um pedaço grande e coloca na minha mão. É a sua vez, ela disse. Eu lentamente provo o chocolate, pegando uma pequena mordida, deitando na ponta da minha língua. Eu lambo e martigo, saboreando cada momento. O gosto e o cheiro invadem meus sentidos. Provavelmente a melhor coisa que eu já comi. Sasha protesta, aproximando-se o nariz do chocolate, e em seguida, Bree arranca um pedaço e dá para ela. Sasha o tira de seus dedos e engole tudo de uma vez. Bree ri, encantado com ela, como sempre. Então, em uma surpreendente demonstração de autocontrole, Bree embrulha a metade que sobrou da barra, estende a mão e, sabiamente, a põe no alto da cômoda, longe do alcance de Sasha. Bree parece fraca, mas posso ver que está mais animada. O que é isso? Ela pergunta, apontando para minha cintura. No momento, eu não sei o que está falando, mas aí eu olho para baixo e vejo um ursinho de pelúcia. Com toda a euforia, eu a havia quase esquecido. Eu a alcanço e entrego para ela. Encontrei nossa nova casa, eu falo. É para você. Os olhos dela se arregalaram de emoção quando ela pega o ursinho e então abraça com seu peito e balança para frente e para trás. Eu adorei. Bree exclama, seus olhos brilhando. Quando vamos nos mudar? Mal posso esperar. Que alívio. Antes que eu possa responder, Sasha mete o nariz no novo ursinho de pelúcia de Bree, farejando. Bree o esfrega em seu rosto, brincando, e Sasha o pega e sai correndo pela casa. Ei! Bree grita, começando um ataque de risadas enquanto corre atrás dela. As duas correm pela sala de estar, ambas imersas na luta pelo ursinho. Não sei quem está se divertindo mais. Eu as sigo, transportando a vela com cuidado para que não se apague, e me dirijo diretamente para a pilha de lenha. Coloco alguns dos galhos menores na lareira e então boto um punhado de folhas secas que estavam em um cesto próximo à lareira.
Estou satisfeita de ter juntado bastante dessas folhas no último outono para acendermos o fogo. Elas funcionando como um feitiço. É só colocar as folhas secas embaixo da lenha, acender um isqueiro nelas e logo aparece uma chama que começa a tocar na madeira. Eu continuo alimentando a lareira com folhas até que a lenha finalmente pegue fogo. E logo apago a vela, guardando-a para outra ocasião. Vamos fazer uma fogueira? Bree grita, animada. Sim, eu digo. Hoje vamos comemorar. É nossa última noite aqui. Viva! Bree exclama. Bree exclama, dando risadas, e Sasha late alto junto com ela, tomando pela alegria. Bree se aproxima e pega um pouco da lenha, me ajudando com o fogo. Nós alimentamos as chamas com cuidado, dando espaço para o ar. Bree assopra, avivando as chamas. Quando a lenha enfim pega fogo, ponho uma madeira grossa por cima. Sigo empilhando troncos grossos até termos uma fogueira. Em pouco tempo, a sala está iluminada e eu já posso sentir o calor. Ficamos em frente da lareira, estendendo as mãos, esfregando-as e deixando com que o calor penetre nos nossos dedos. Lentamente, me descongelo ao longo do dia, passando ao ar livre e começo a me sentir eu mesma de novo. O que é isso? Bree pergunta, apontando para o chão. Parece um peixe. Ela já vai até ele e o agarra e levanta-o. O peixe escapa de suas mãos. Bree ri e Sasha, não querendo perder o momento, avança sobre ele com uma das patas, o mandando para longe no chão. Onde você conseguiu um? Bree grita. Eu pego antes que Sasha possa danificá-lo mais. Abro a porta e jogo-o para fora, na neve, onde ele será mais bem preservado, longe do calor, e fecho a porta atrás de mim. Essa é a minha surpresa, eu falo. Nós teremos jantar hoje. Bree corre e me dá uns grandes abraços. Sasha late, como se entendesse. Eu a abraço de volta. Eu tenho mais surpresas para você, anuncio com um sorriso. Elas são para a sobremesa. Você quer esperar o jantar? O que é agora? O que é agora? Agora! Ela grita eufórica. Eu também sorrio animada. Pelo menos isso a deixará controlada no jantar. Coloco a mão no bolso e tiro um frasco de geleia. Bree olha com curiosidade, duvidando, e então o retira a tampa e coloca embaixo do seu nariz. Feche os olhos, eu falo. Então ela fecha. Agora, sinta o cheiro. Ela respira profundamente e um sorriso se abre em seu rosto. Ela abre os olhos. Tem cheiro de framboesa, ela exclama. É geleia. Vá em frente, prove. Bree mete os 2 dedos e pega bastante geleia e come. Seus olhos se iluminam. Uau! Ela fala, enquanto pega mais um pouco e dá para Sasha, que avança sem hesitar para comer. Bree ri histericamente e eu fecho o frasco e deixo o vidro na estante, fora do alcance de Sasha. Isso também é da nossa nova casa? Ela pergunta. Eu concordo com a cabeça, feliz em ver que ela já considera aquela casa como um novo lar. E ainda tem alguma última surpresa, eu falo. Mas essa aqui eu vou deixar para depois do jantar. Tiro a garrafa térmica do meu cinto e coloco no alto da estante, fora de vista, para que ela não saiba o que é. Posso vê-la alongando o pescoço, mas eu escondi bem. Confie em mim, eu falo. Vai ser muito bom. Como eu não quero que a casa cheire a peixe, decido encarar o frio e colocar o salmão do lado de fora. Levo minha faca e começo a prepará-lo, apontando-o com um toco da árvore, enquanto me ajoelho sobre a neve. Eu não sei realmente o que estou fazendo, mas sei que não comemos a cabeça nem a cauda, então começo a cortar essas partes. Também suponho que não iremos comer as nadadeiras, por isso eu as retiro. Nem as escamas, que tento removê-las o melhor que posso. Logo percebo que devemos abri-lo para comê-lo. Então fatio o que sobrou pela metade. O peixe tem entranhas rosas, grossas e um monte de ossinhos.
Não sei mais o que fazer, então acredito que esteja pronto para assar. Antes de voltar para casa, sinto a necessidade de lavar as minhas mãos. Me abaixo, pego um punhado de neves e enxaguo minhas mãos enquanto isso, grata pela neve, porque novamente eu teria que andar até o córrego mais próximo, já que não temos água corrente. Levanto-me e antes de entrar, paro por um segundo e examino os arredores. A princípio, procuro ouvir, como sempre, por qualquer sinal de barulho e de perigo. Após alguns segundos, percebo que o mundo está tranquilo como deveria estar. Finalmente, aos poucos, eu relaxo, respiro profundamente, sentindo os flocos de neve em minhas bochechas e desfruto desta incrível tranquilidade. Eu me dou conta de que essa paisagem é absolutamente linda. Os pinheiros altíssimos estão cobertos de neve. A neve cai sem parar do céu perpétuo e o mundo parece perfeito, como um conto de fadas. A lareira resplandece através da janela e daqui, na nossa casa, parece o lugar mais acolhedor do mundo. Regresso à casa com o peixe, fechando a porta atrás de mim. E tenho uma ótima sensação de entrar em um lugar tão quente, com a suave luz do fogo refletindo em tudo. Bree está cuidando bem do fogo, como sempre, adicionando lenha sabiamente. As chamas agora começam a uma altura bem maior. Ela está colocando os talheres no chão, próximos à lareira, com facas e garfos de cozinha. Sasha está sentada ao seu lado, atenta e observando cada movimento. Eu levo o peixe até o fogo. Não sei realmente como se cozinha isso. Acredito que eu deva colocá-lo no fogo por um tempo, deixá-lo assando e virá-lo algumas vezes. Espero que isso funcione. Bree lê lentamente minha mente. Bree lê minha mente. Ela vai até a cozinha e volta com uma faca afiada e 2 espetos grandes. Ela espeta cada peixe, pega cada pedaço de peixe, pega sua parte e coloca sobre as chamas. Eu a imito. Os instintos domésticos de Bree são melhores que os meus. Eu sou grata por sua ajuda. Nós sempre formamos uma boa equipe. Nós duas ficamos ali, olhando as chamas, paralisadas, segurando nossos peixes no fogo até os braços começarem a cansar. O cheiro de peixe encheu a casa, e depois de uns 10 minutos, sinto um incômodo em meu estômago e fico impaciente de fome. Decido que meu peixe já está assado. Afinal, lembrei que as pessoas às vezes comem peixe cru. Então não tem como me fazer mal. Bree parece concordar. E assim nós duas colocamos nossos pedaços no prato e nos sentamos no chão, uma ao lado da outra, de costas para o sofá e com os pés voltados para o fogo. Cuidado, eu aviso. Ainda tem muitos ossos dentro. Tiro minhas espinhas e Bree também o faz. Quando termino de tirá-las, eu pego um pedaço de carne rosada, quente ao toque, e levo à boca me preparando. Na verdade, o sabor é bom. Podia ter um pouco de sal, algum tempero, mas pelo menos parece cozido e um sabor mais fresco possível. Eu posso sentir a necessidade de proteínas em meu organismo. Bree devora seu peixe e posso notar o alívio em seu rosto. Sasha senta-se ao lado, observando, lambendo os beiços, até que Bree escolhe um belo pedaço desossado para alimentá-la. Sasha mastiga e engole, lambendo os lábios e volta a nos olhar querendo mais. Sasha, aqui! Eu falo. Ela vem correndo, pega um pedaço do meu peixe, tiro os ossos e dou a ela. Ela engole tudo em segundos. Antes que eu perceba, meu peixe já acabou, assim como o de Bree, e fico surpresa ao ver meu estômago roncando novamente. Eu gostaria de ter pescado mais. Mesmo assim, foi o maior jantar que tivemos em semanas. E eu tento me contentar com o que temos. E então me lembro da seiva. Levanto-me em um pulo, tiro a garrafa térmica de onde ela está escondida e dou para Bree. Vai em frente, eu sorrio. O primeiro gole é seu. O que é? Ela pergunta, desenroscando a tampa e aproximando a garrafa do seu nariz. Não tem cheiro de nada. É seiva de bordo, eu falo.
É como água com açúcar, mas melhor. Ela toma um gole hesitante e então olha para mim, seus olhos abertos de alegria. É uma delícia, ela diz. Ela toma vários goles e então para e me entrega a garrafa. Eu não hesito e também tomo uns grandes goles. Sinto açúcar em meu sangue. Eu me inclino e coloco um pouco da vasilha na vasilha de Sasha. Ela bebe tudo e parece ter gostado também. Eu ainda estou faminta. E em um raro momento de fraqueza, eu penso no pote de geleia e me pergunto por que não? Depois de tudo, eu acredito que há muito mais na casa do topo da montanha. E se essa noite não é motivo de celebração, então quando seria? Eu pego o pote de vidro, tiro a tampa e com o dedo tiro uma boa quantidade. Coloco na minha língua e fico saboreando o máximo possível antes de engolir. Tem um sabor celestial. Eu dou o resto do pote, ainda pela metade para Bree. Vá em frente, eu falo. Acabe com ele. Há mais na nossa nova casa. Bree arregala os olhos quando pega o vidro. Você tem certeza? Ela pergunta. Não deveríamos guardar? Eu balanço minha cabeça. Está na hora de aproveitarmos. Não preciso de muito para convencer Bree. Em momentos, ela come tudo, deixando um pouco para Sasha. Ficamos ali deitadas, apoiadas no sofá, nossos pés em direção ao fogo, quando finalmente sinto que meu corpo começa a relaxar. Com o peixe, a seiva e a geleia, sinto, finalmente, minhas forças voltarem. Eu olho para Bree, que já está quase dormindo. Sasha, com a cabeça no meu colo, e, apesar de ainda parecer doente, pela primeira vez em muito tempo, percebo a esperança em seus olhos. Eu amo você, Brooke, ela diz baixinho. Eu também amo você, eu respondo. Mas olho para ela, percebo que já está adormecida. Bree está deitada no sofá, em frente ao fogo, enquanto eu sento na cadeira ao lado. É um hábito que desenvolvemos com o passar dos meses. Toda noite, antes de dormir, ela se aconchega no sofá, com medo demais de dormir sozinha em seu próprio quarto. Eu lhe faço companhia, esperando que ela adormeça. Depois, eu a carrego para a cama. Na maior parte das noites, nós não temos fogueira, mas sentamos aqui do mesmo jeito. Bree sempre tem pesadelos. Ela não os tinha antes. Lembro-me antes da guerra, quando ela dormia facilmente. Tão facilmente que eu costumava brincar com ela, chamando de Bree a dorminhoca, já que ela dormia no carro, no sofá, lendo um livro na cadeira, qualquer lugar. Mas agora tudo mudou. Hoje ela fica acordada por horas, e quando dorme tem um sono agitado. Na maioria das noites eu a ouço gemendo e gritando através das paredes finas. Mas quem a culparia? Com os horrores que já vimos, é incrível que ela ainda não tenha enlouquecido. Há várias noites que eu mal consigo dormir. Uma coisa que ajuda a dormir é quando eu leio para ela. Por sorte, quando fugimos, Bree teve a ideia maravilhosa de levar seu livro favorito, A Árvore Generosa. Toda noite eu leio para ela. Eu já sei o livro de cor, e quando estou cansada, às vezes eu fecho os meus olhos e recito de memória. Por sorte é curtinho. Encosto-me na cadeira, me sentindo sonolenta. Eu viro a capa gasta e começo a ler. Sasha está deitado no sofá, ao lado de Bree. As orelhas atentas, de vez em quando, me pergunto se ela também está me escutando. Era uma vez uma árvore que amava um menino. E todos os dias o menino vinha e se juntava suas folhas, e com elas faziam coroas de rei. Eu dou uma olhada no sofá e vejo que Bree já está adormecida. Fico aliviada. Talvez tenha sido o fogo ou a janta. Dormir é que ela mais precisa agora para se recuperar. Eu tiro meu cachecol, que estava bem enrolado no meu pescoço, e o coloco gentilmente sobre o seu peito. Finalmente, seu pequeno corpo para de tremer. Eu coloco uma última lenha no fogo. Sento-me em volta da cadeira e giro, encarando as chamas. Eu as vejo sendo consumida e gostaria de ter trazido mais lenha para baixo.
Mas é melhor assim. Será mais seguro dessa maneira. Um tronco estala enquanto eu me acomodo, me sentindo mais relaxado do que eu sinto em anos. Às vezes, depois que Brie adormece, eu pego meu livro e eu leio para mim. Eu vejo ali no chão, O Senhor das Moscas. É o único livro que sobrou, que está tão surrado pelo uso que parece ter uns 100 anos. É uma sensação esquisita, ter apenas um livro restante no mundo. Faz-se perceber que eu subestimei tudo. Me faz sentir saudade das bibliotecas. Hoje, me sinto muito agitada para ler. Minha mente está acelerada, cheia de pensamentos para amanhã, sobre a nossa nova vida no alto da montanha. Eu continuo pensando em todas as coisas que eu preciso transportar daqui para lá e como eu farei isso. Há nossas coisas básicas, utensílios, fósforos, o que sobraram das velas, lençóis e colchões. Fora isso, nenhum de nós tem muitas roupas, tirando os nossos livros. Não temos pertences. Essa casa estava bem vazia quando chegamos, por isso não há nenhum enfeite. Eu gostaria de levar esse sofá e essa cadeira, mas eu sei que precisarei da ajuda de Brie para isso, e terei que esperar até que ela esteja bem melhor. Teremos que fazer tudo por etapas, levando o essencial primeiro e deixando a mobília por último. Mas isso é o de menos, desde que estejamos lá em cima, seguras e a salvo. É isso que realmente importa. Eu começo a pensar em todas as coisas que eu posso fazer naquela casinha se tornar ainda mais segura. Certamente irei encontrar uma madeira para criar persianas para aquelas pequenas janelas escancaradas, para que eu possa fechá-las quando necessário. Olho à minha volta buscando por algo em nossa casa para que possa ser utilizado. Precisaria de dobradiças para que as persianas funcionassem. Então olho para as dobradiças da porta da sala de estar. Talvez eu consiga removê-las. Já que terei que fazê-los, talvez eu possa utilizá-las esta porta e cerrá-las em pedaços. Quando eu olho à minha volta, mais uma vez eu percebo quantas coisas eu posso resgatar aqui. Eu lembro que papai deixou uma caixa de ferramentas na garagem, com um serrote, martelo, chave de fenda e até uma caixa de pregos. É com os nossos bens mais preciosos. É um dos nossos bens mais preciosos. Então farei uma nota mental para não esquecer de levá-los. Depois, é claro, da motocicleta. Isso que não sai da minha cabeça. Quando transportá-la e como? Eu não consigo suportar a ideia de deixá-la para trás, nem por um minuto. Então, em nossa primeira viagem para cima, eu a levarei. Não posso ligá-la e, assim, chamar a atenção. Além disso, a montanha é muito íngreme para que eu possa pilotá-la para lá. Terei que andar com ela montanha acima. Eu já consigo imaginar como isso será cansativo, especialmente com a neve. Mas eu não vejo outro jeito. Se Brie não estivesse doente, ela poderia me ajudar. Mas no atual estado em que ela se encontra, não poderá levar nada. Suspeito até que eu terei de carregá-la. Percebo que não temos alternativa a não ser esperar amanhã à noite, para que a escuridão nos acoberte antes que nos mudemos. Talvez eu esteja sendo paranoica. As chances de alguém nos ver são remotas, mas, ainda assim, é melhor ter cuidado. Especialmente porque eu sei que há outros sobreviventes por aqui, tenho certeza. Lembro-me do primeiro dia em que chegamos. Estávamos as duas assustadas, desamparadas e exaustas. Na primeira noite, fomos dormir de barriga vazia. Eu me perguntava como iríamos sobreviver. Teria sido um erro deixar Manhattan, abandonar nossa mãe, deixar tudo o que conhecíamos para trás? E então, em nossa primeira manhã, eu acordei, abri a porta e me assustei ao ver, bem lá em cima, uma carcaça de um cervo. A princípio, tive medo. Encarei aquilo como uma ameaça, um aviso. Supus que alguém estivesse nos mandando embora, que não éramos bem-vindos ali. Mas depois do susto inicial, entendi que não era nada disso. Aquilo se tratava, na verdade, de um presente. Alguém, outro sobrevivente,
esteve nos observando. Ele deve ter percebido como parecíamos desesperadas e, em um ato de extrema generosidade, decidiu nos dar uma caça. Nossa primeira refeição, carne suficiente para durar para semanas. Não consigo imaginar o quão valioso deveria ter sido para ele. Recordo-me de andar lá fora, olhando para todas as partes, para cima e para baixo da montanha, procurando em todas as árvores, esperando alguém aparecesse e me saudasse. Mas ninguém apareceu. Tudo que eu vi foram árvores. E, mesmo esperando por alguns minutos, tudo que eu ouvi foi o silêncio. Mas eu simplesmente sabia que estava sendo observada. Sabia que havia mais gente aqui em cima, sobrevivendo exatamente como nós. Desde então, senti um tipo de orgulho. Senti que éramos parte de uma comunidade silenciosa de sobreviventes isolados que vivem por essas montanhas, sendo reclusos, nunca falando uns com os outros, com medo de sermos vistos, com medo de ficarmos visíveis a algum comerciante de escravos. Acredito que é assim que os outros sobreviventes sobreviveram até agora, não correndo nenhum risco. No começo, eu não entendia isso, mas agora eu agradeço. E desde então, mesmo sem ver ninguém, nunca me senti sozinha. Mas isso também me faz mais vigilante. Esses outros sobreviventes, se ainda estiverem vivos, devem com certeza estar com tanta fome e se sentindo tão desesperados como nós, especialmente nos meses de inverno. Quem sabe se a fome, se a necessidade de defender as famílias, os levou ao extremo desespero, se o seu jeito caridoso foi substituído por um instinto de sobrevivência. Eu sei que pensar em Bree, Sasha e em mim mesma, morrendo de fome, às vezes me levou a ter uns pensamentos bem desesperados. Por isso, eu não quero correr nenhum risco. Vamos nos mudar à noite. E o que funcionará perfeitamente de qualquer forma. Eu preciso aproveitar amanhã para subir até lá sozinha, explorar primeiro e me certificar uma vez de que ninguém entrou nem saiu de lá. Também preciso voltar para o local onde encontrei o cervo e esperar por ele. Eu sei que é um tiro no escuro, mas se eu puder encontrá-lo de novo e matá-lo, poderei comer por semanas. Eu desperdicei o primeiro cervo que recebemos, anos atrás, porque eu não sabia como retirar sua pele, nem como cortá-lo, nem como preservá-lo. Fiz uma sujeira com ele e consegui apenas aproveitar uma refeição antes que a carcaça inteira apodrecesse. Foi um terrível desperdício de comida, e hoje estou determinada a não deixar mais que isso aconteça. Dessa vez, especialmente com a neve, vou achar um jeito de conservá-lo. Coloco a minha mão no bolso e tiro a faca que meu pai me deu antes de partir. Passo a mão pela empunhadura gasta, sentindo suas iniciais gravadas e a logo da Marinha estampado. Tenho feito isso todos os dias desde que chegamos. Digo a mim mesma que ele ainda está vivo. Mesmo após todos esses anos, mesmo sabendo que as chances de vê-lo novamente sejam quase zero, não consigo deixar de pensar nessa possibilidade. Desejo todas as noites que meu pai não estivesse partido, que ele nunca tivesse se voluntariado para a guerra. Para começo de conversa, foi uma guerra idiota. Nunca realmente compreendi como iniciou e ainda não sei. Papai me explicou várias vezes e ainda não entendo. Talvez fosse por causa da minha idade. Talvez eu não tivesse idade suficiente para entender as coisas sem sentido que os adultos fazem uns com os outros. Do jeito que papai explicou, foi a Segunda Guerra Civil. Dessa vez, não foi entre o Norte e o Sul, mas entre partidos políticos, democratas e republicanos. Ele disse que era uma guerra que estava por vir fazia tempo. Durante os últimos 100 anos, ele disse, os Estados Unidos esteve à deriva em uma terra entre duas nações, aqueles que eram de extrema direita e aqueles que eram de extrema esquerda. Com o passar do tempo, as posições se firmaram tão fortemente que o país se tornou uma nação de ideologias opostas. Papai falou que o pessoal da esquerda, os democratas, queriam que a nação fosse dirigida por um governo cada vez maior, que aumentaria os impostos para 70%
e estariam envolvidos em todos os aspectos das vidas das pessoas. Ele disse que o pessoal de direitos republicanos queria um governo cada vez menor, que queria abolir todos os impostos, não perturbaria o povo e o deixaria à sua própria sorte. Ele disse que com o tempo, essas duas ideologias diferentes, ao invés de se comprometerem, se distanciaram cada vez mais, ficando mais radicais, até que atingiram um ponto em que não concordavam com mais nada. Para piorar a situação, ele disse, os Estados Unidos estava populoso demais. Se tornou difícil para qualquer partido político conseguir a atenção nacional, e os políticos de suas partes começaram a perceber que, para conseguir a atenção, era necessário tomar posições extremas, que era o que precisava para sua ambição pessoal. Como resultado, as pessoas mais importantes de ambas as partes eram as mais extremistas, cada um tentando superar o outro, tomando posições que eles sequer acreditavam, mas que se viam obrigados a tomar. Naturalmente, quando as duas partes debatiam, só podiam discutir uma com a outra. E eles o faziam com palavras grossas e duras. No início, era apenas insultos e ataques pessoal, mas com o passar do tempo, a guerra verbal foi se intensificando. E então, um dia, chegou a um ponto sem volta. Um dia, há uns 10 anos atrás, um momento crítico chegou quando o líder político ameaçou o outro com palavras proféticas. Sucessão. Se os democratas tentassem elevar um centavo que fosse nos impostos, seu partido se separaria do sindicato e cada povoado, cada cidade, cada estado se dividiria em dois. Não por terra, mas por ideologia. Não poderia ter sido um momento pior. Nessa época, a nação passava por uma depressão econômica e havia descontentamento suficiente. O povo estava farto de perder emprego à custa desse político ganhar popularidade. As mídias adoravam os níveis de audiência que estavam atingindo e lhe deram mais tempo no ar. Quando sua popularidade cresceu, com o tempo, sem nada para detê-lo, com os democratas não dispostos a se comprometerem e aproveitando o impulso que levava, sua ideia se fortaleceu. Seu partido propôs sua própria bandeira nacional e até mesmo sua própria moeda. Foi o primeiro momento crítico. Se alguém tivesse se levantado e impedido, tudo poderia ter sido evitado. Mas ninguém o fez. E então ele foi ainda mais longe. Fortalecido, esse partido propôs a uma nova união também tivesse sua própria força policial, seus próprios tribunais, suas próprias tropas estaduais, até mesmo seu próprio exército. Foi esse o segundo momento crítico. Se o presidente democrata tivesse sido um bom líder nessa época, talvez ele pudesse ter detido as coisas antes. Mas ele agravou a situação ao tomar uma decisão ruim atrás de outra decisão ruim. Ao invés de acalmar as coisas, de atender às necessidades básicas que conduziam ao descontentamento, ele decidiu que o único jeito de anular o que ele chamou de a rebelião era com uma atitude dura. Ele acusou toda a liderança republicana de sedição. Ele declarou a lei marcial e, no meio da noite, prendeu todos. Isso intensificou as coisas e juntou todo o seu partido. Também reuniu metade dos militares. Pessoas estavam divididas em cada casa, cada cidade, cada quartel-general. Aos poucos, a tensão se acumulou nas ruas e os vizinhos odiavam uns aos outros. Até os familiares se dividiram. Uma noite, aqueles da cúpula militar leal aos republicanos seguiram ordens secretas e organizaram um golpe, tirando-os da prisão. Houve confronto, e nos degraus do prédio do Capitólio, o primeiro tiro fatídico foi disparado. Um jovem soldado que havia visto um oficial sacar
uma arma e disparar primeiro. Foi o primeiro soldado que caiu, e não havia mais volta. A linha final havia sido cruzada. Um estadunidense havia mandado outro estadunidense matado, perdão. Um estadunidense havia matado outro estadunidense. Um tiroteio se seguiu, com 18 mortos. Os líderes republicanos foram levados para um local secreto. E, a partir desse momento, o exército se dividiu em dois. O governo se dividiu em dois. Cidades, vilas, condados, estados, todos se dividiram em dois. Isso se tornou conhecido como a Primeira Onda. Durante os primeiros dias, gestores da crise e facções governamentais tentaram restabelecer a paz. Mas era um pouco tarde demais. Nada poderia deter a tempestade que estava por vir. Uma facção de militares de linha dura tomou o assunto para si, mesmo almejando a glória, querendo ser os primeiros da guerra, querendo as vantagens de velocidade surpresa. Pensaram em que esmagar a oposição imediatamente era a melhor maneira de dar fim a tudo aquilo. A guerra começou. Batalhas tomaram conta do solo americano. Pittsburgh virou a nova Gettysburg, com 200 mortos em uma semana. Tanques iam contra tanques, aviões contra aviões. Todo dia, toda semana, a violência aumentava. Limites eram colocados nas terras. Militares e polícia se dividiram e batalhas se espalharam por todos os estados da nação. Em todos os lugares, pessoas lutavam umas com as outras. Inimigo, amigo contra amigo e irmão contra irmão. Chegou a um ponto em que ninguém sabia pelo que estavam lutando. Foi derramado sangue pelo país inteiro. Ninguém parecia ser capaz de parar essa situação. Essa época ficou conhecida como a Segunda Onda. Até o momento, sangrenta como era, ainda era uma guerra convencional. Então veio a Terceira Onda, a pior de todas. O presidente Desespero, operando de um refúgio subterrâneo secreto, decidiu que havia apenas um jeito de acabar com o que ele chamara instantaneamente de a rebelião. Reunindo seus melhores oficiais militares, eles o aconselharam a usar os recursos mais fortes para sufocar a rebelião de uma vez por todas. Mísseis nucleares dirigidos. Ele concordou. No dia seguinte, as bombas nucleares foram lançadas em estratégicas fortificações republicanas por todos os Estados Unidos. Milhares morreram nesse dia, em lugares de Nevada, Texas, Mississippi. Milhões morreram no segundo dia. Os republicanos responderam. Eles arranjaram seus próprios recursos e emboscaram a NORAD, Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, e lançaram suas próprias bombas nucleares nos estados dos democratas. Estados como Maine, o New Yorkshire, foram os mais afetados. Dentre dos próximos 10 dias, quase todos os Estados Unidos foram destruídos, uma cidade após a outra. Era onda atrás de outra onda de pura destruição. Aqueles que não morreram por ataques diretos morreram devido aos ar tóxicos e água também tóxica. Dentro de um mês, não sobrou mais ninguém para lutar. Ruas, prédios se esvaziaram um após o outro, já que as pessoas saíram para lutar contra os seus ex-vizinhos. Mas papai sequer esperou pelo recrutamento, e é por isso que eu ainda o odeio. Ele foi embora muito antes. Ele havia sido um oficial da infantaria da Marinha muitos anos antes de tudo isso acontecer. E ele sabia que essa guerra iria estourar antes mesmo que a maioria. Toda vez que ele assistia ao noticiário, toda vez que via os políticos gritando uns com os outros de maneira desrespeitosa, sempre aumentava a aposta. Papai balançava a cabeça e dizia, isso vai virar uma guerra, acredite em mim. Ele estava certo. Ironicamente, papai já havia cumprido seu serviço militar e estava aposentado da infantaria há anos, quando tudo isso começou a acontecer. Mas quando o primeiro tiro foi disparado, no primeiro dia,
ele se alistou de novo. Antes mesmo de haver falado em uma guerra completa, ele provavelmente foi a primeira pessoa a se voluntariar por uma guerra que nem havia começado. Beleza, eu vou dividir esse capítulo em duas partes, porque senão ele vai ficar gigantesco e não vai dar para subir para o YouTube. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê no próximo capítulo.